Olá, turma do sexto ano, bom dia! Estamos iniciando mais uma aula de redação. Sejam bem-vindos. Na aula anterior, vocês conheceram uma ativista paquistanesa, Malala. Conheceram também uma das obras dela. Ela é uma defensora da causa da educação, do acesso à educação. Em sua fala, em seu discurso, ela diz que uma caneta, um livro e um professor podem transformar o mundo. E a PRO também acredita, compartilho dessa ideia de Malala e boa parte de vocês também. Eu pude comprovar isso em alguns comentários em relação à aula, em relação à obra de Malala e o pensamento dela. Realmente a educação tem esse poder de transformar. Nós fazemos parte desse conjunto que é a educação, desse universo que é a educação, mas nós não devemos nos acomodar em aceitar apenas aquilo que nos é dado como conhecimento. A gente deve buscar aprender mais, a gente deve buscar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Hoje nós vamos estudar sobre o gênero textual resenha. O que é uma resenha? Tá? A prova vai fazer uma comparação aí no sentido figurado. Quando alguém diz, fulano está fazendo resenha de um fato, de algo que aconteceu com um colega, por exemplo. É o que? Ele está contando aquele fato, porém ele está acrescentando, ele está emitindo a opinião dele sobre aquele fato. Então, o gênero textual resenha, na verdade, é um tipo de texto em que há um resumo. Porém, quando nós falamos de gênero textual, não vai ser o resumo do que alguém fez. Vai ser o resumo de um livro, de um filme, de uma peça teatral, mas não será apenas o resumo. Será o resumo acrescido de uma crítica, ou seja, um julgamento de valor. Então, esse resumo não se limita apenas a informar, tá? Tanto que o gênero textual resenha, ele está aí no intermédio do grupo dos textos informativos e dos textos dissertativos, certo? Por quê? Porque além de informar sobre aquela obra qual está sendo resenhada, o resenhista, que é assim que chama o autor desse tipo de texto, ele vai emitir um julgamento de valor, ele vai fazer uma crítica acerca daquela obra que está sendo resenhada. Ou seja, ele faz uma avaliação, ele aponta os aspectos positivos e os aspectos negativos. Portanto, é um texto de informação e de opinião, certo? É importante que, quando vocês forem fazer análise de uma resenha crítica ou produzir uma resenha crítica, deve aparecer lá no texto, vocês também devem localizar lá no texto as informações da obra base, da obra a qual aquele texto se refere. Na aula de hoje, vocês irão analisar uma resenha crítica de um livro da Malala. Novamente, nós iremos conhecer mais uma obra de Malala, tá? E hoje eu trago para vocês esse texto, que já é uma resenha. Vocês não vão produzir uma resenha, vocês irão conhecer, vocês irão ler e interpretar uma resenha. Esse texto estará disponível no material de estudo, o texto e as questões que serão cobradas na atividade avaliativa. Além do texto e as questões, terá também um texto informativo sobre o gênero textual resenha, as características, a linguagem, onde é vinculado. É importante que vocês leiam todo o material de estudo, analise com calma, respondam as questões propostas no caderno para depois acessar o ambiente virtual e inserir as respostas. A atividade avaliativa de hoje vale 10 pontos, então é muito importante que vocês façam com bastante atenção, tá? Elaborem com calma as respostas de vocês. Se tiver dúvidas, entre em contato comigo.